Bom, a pintura de hoje vai ser esse desenho da espada Excalibur, de um jeito meio bobinho mesmo. No arquivo a gente tem a line art aqui no esboço, que a gente vai deixar com uma layer acima no modo de multiply, para poder fazer os desenhos embaixo. O que eu estou fazendo aqui é um fundo, vou escolher aqui um cinza escuro azulado para ser a base. Então é para fazer uma pintura que tenha um foco de luz bem forte aqui da direita, como estão aqui nas marcações da sombra do esboço, né? Vamos deixar o nosso tom mais escuro já de base pronto. Vou criar aqui uma pasta para colocar o fundo e nessa layer nova que eu criei, com um tom mais claro, desse mesmo azul, eu vou fazer uma pincelada com foco de luz no fundo. Então vou pegar aqui meu brush primeiro, normal, desligar o Shape Dynamics, pode deixar o transfer ligado, tanto faz. Fazer um brush aqui bem grande. Não faz muito sentido, então vou deixar desligado o transfer por enquanto. Vou deixar um brush bem grande e colocar um ponto de luz suave aqui no fundo. Isso com o meu brush na opacidade de 10%, né? Só para sentir dar uma certa luminosidade aqui no meu cenário que ainda vai ser produzido. Feito isso, eu vou começar a fazer a pedra. Então, fiz aqui a minha layer e vou trabalhar em cima dela. Para fazer a pedra, eu vou usar meu brush 63. O modo que eu vou usar dele vai ser o brush puro mesmo. Vou deixar o transfer ligado para dar uma testada. E vou fazer a forma da pedra. Como base, eu vou pegar uma cor cinza, assim, num tom mais castanho. Ver como é que fica. Como é uma pedra, não tem que se preocupar muito em ser regular, né? Deixa eu deixar bem suavezinha a minha line art para que eu consiga ver bem o resultado da pedra. Vou pegar aqui minha borracha para mim desenhar de novo essa mesma pintura. Desligar o transfer para ficar bem nítido, não ficar com nenhuma transparência, nenhuma parte da pedra, tá? Shape Dynamics ligado, vou desenhar o formato da pedra como um todo. Se alguma aresta não ficar interessante, ficar um pouco borrado, é só apagar e deixar ela da forma que precisar, corrigindo até ficar de um jeito interessante. Eu não estou seguindo exatamente o esboço, né? Como é uma pedra, não é algo que exatamente precisa de grande precisão, eu vou trabalhar de acordo com o que eu achar mais interessante. Com o mesmo brush, eu vou fazer a parte da grama aqui embaixo, que ainda vai ser bastante modificada até lá, só para ter uma ideia de o que compõe a cena. Eu fiz uma layer nova para ela, vou selecionar aqui uma cor verde claro e vou fazer a pintura da grama com o mesmo brush que eu estava usando, só que com o transfer ligado.
vou fazer mais suave perto das bordas e mais forte dentro do centro. Bom, vou pegar um tom de verde um pouco mais escuro. Como a minha sombra vai ficar aqui pela esquerda, né, já que eu não estou vindo da direita, vou adicionar só com marcação, que isso ainda vai ser bastante trabalhado depois. Né? Aqui para a bolinha eu vou pegar a forma vetorial de bola mesmo, vou criar. E a partir disso eu vou fazer a pintura mais tarde. Vou organizar essas layers, colocar os nomes e também fazer as pastas delas, criar tudo como um espada. Só vou corrigir alguns detalhezinhos. Bom, criei aqui uma layer nova, que vai ser onde eu vou dar a sombra da pedra, vou deixar ela contida na forma da pedra que foi desenhada antes. E vou começar a fazer algumas experiências com diferentes cores. Então, para que ela fique interessante, é legal que ela tenha uma grande variedade de cores. Eu acabei de selecionar uma cor como se fosse um azul bem saturado, um cinza azulado, no caso. E vou delinear as formas dela com essa cor. Eu estou usando o mesmo brush que eu usei para grama, o 63, né? E vou variar entre ligar e desligar o transfer para desenhar aqui a forma dele.
Eu fiz em azul, agora eu vou trazer uns tons mais castanhos para sombras. Então, o que é legal dessas sombras? É que elas têm uma boa mistura de cores dentro delas. É legal também que fique a forma bem cortada, bem clara, que tenha essa formação meio abrupta dentro dela. Então eu tô separando como se tivesse uma pedra maior e outros pedaços meio quebrados, assim por diante. Então a gente sempre está variando entre uma sombra bem delicada, um degradê suave, e uma sombra bem marcada. Então vocês podem fazer isso direto no brush, ou como eu estou fazendo aqui, selecionando umas áreas quaisquer que tu considere que poderia ficar interessante cortada, e dentro dessa seleção fazer a pintura. Como é uma pedra, ela não tem uma formação que vocês possam desenhar de uma maneira padrão, né? Então vai ficar o critério de cada um. Eu normalmente quando estou fazendo esse tipo de formação, eu vou testando, dando várias pinceladas de maneira que eu crie formas bem geométricas e vou misturando as cores. Por enquanto vou misturar só essas duas cores, depois vou adicionando outro. Agora que eu trabalhei os escuros, também, claro, né, algumas das sombras ainda vai ter muita coisa para ser trabalhada aqui em cima. É interessante que eu comece a fazer alguns reflexos, alguns brilhos. Então eu estou usando aqui o tom de cinza original para fazer algumas quinas, digamos assim, na pedra, porque quando eu coloco esse tipo de reflexo na ponta, dá a sensação de que essa parte é bem cortada. Para isso eu vou trabalhar com umas cores um pouco mais claras em alguns pontos, que é o foco de luz, para começar a lembrar de onde veio o brilho. Né? Mas, claro, isso tudo vai se modificar até o final. O que eu vou adicionar agora algumas linhas bem escuras mesmo. Essas linhas, elas são marcações de corte, por exemplo, da pedra, algum tipo de sombra. Por enquanto eu estou fazendo com brush maior, mas depois basta pegar a cor por cima e misturar, que para de parecer uma linha de contorno, né? Parece só uma sombra realmente marcada. Então com essas tonalidades mais escuras eu vou fazer vários pontos da pedra para dar essa sensação de que é uma parte que está quebrada ou rachada, por assim dizer. Né? Agora que já foi dado uma intenção melhor do que se trata do volume da pedra, eu vou começar a adicionar outras cores. Aqui eu vou testar essa cor, uma cor mais cobre, alaranjada, meio claro demais. Vou pegar a cor que eu já tinha botado para espada lá em cima e vou começar a adicionar umas manchas em alguns pontos da pedra para tornar um pouco mais rica a cor dela, né?
Eu vou trabalhar ainda fazer mais algumas arestas, a forma ainda está um pouco grosseira, por assim dizer, mas eu vou selecionar alguns pedaços e fazer sombras mais marcadas dessa maneira, para fazer com que a forma fique um pouco mais quebrada. Né? Que a pedra já está um pouco mais definida, dá para marcar mais a sombra que está embaixo dela, né? Para ela não ficar com essa sensação de que ela está flutuando. Então eu vou pegar esse tom bem escuro que já foi usado nas rachadurinhas da pedra, né? E vou trazer aqui para baixo. Mais perto da fonte de luz vou fazer uma sombra bem marcada e um pouco mais longe uma sombra mais solta, sem nitidez, né? Para isso eu vou usar o nosso brush, o básico, né, do Photoshop, o primeiro, com o transfer ligado, que daí eu já dei nitidez com as pinceladas de antes, e agora eu quero que fique com essa sensação de que a sombra está mais distante, aqui na direita, né. Caso qualquer coisa, a sombra fique errada, é só apagar com a borracha. Aqui nessa parte da pintura, eu vou o tempo inteiro tá indo para um lado e para o outro, né, dela. Eu quero dar um tom um pouco mais castanho aqui na pedra, então eu vou criar uma layer nova, vou trocar o blend mode dela para color, e com castanho, com o brush, o primeiro brush no hardness bem baixo, eu vou dar uma castanhada, digamos, aqui na direita. Eu vou dar algumas pinceladas, testar e se achar interessante, eu mantenho. Aqui na nossa pedra, eu vou trabalhar os detalhes dela, botar mais cores, ver o que fica mais interessante para ela. Depois de fazer com que essa sombra fique um pouco mais rica, é que a gente vai poder começar a adicionar alguma textura, né? Então eu vou misturar mais algumas partes das cores,
trazer esses reflexos mais marcados em algumas arestas da pedra e continuar no processo para ver como é que ela fica. O que eu acho interessante de fazer esse tipo de coisa, pedregulho, coisa do gênero, é fazer essa variação entre áreas nítidas e não nítidas, né? Eu tô fazendo alguns tracinhos da cor da sombra ao lado do pedacinho que eu tô pintando para fazer algumas texturinhas, né? Aqui eu vou trazer um pouco de azul para dar a sensação de reflexo da lâmina. Mas isso vai ser uma coisa que eu vou colocar aqui só para lembrar que mais tarde eu tenho que fazer isso. Provavelmente ainda vai ser muito alterado. Como aquela layer castanho eu acho que ficou interessante, eu vou pegar com a layer de baixo e dar um merge, que é o Ctrl E, né? Eu criei aqui uma layer nova, vou pegar nosso brush bem soft, sem o Shape Dynamics ligado, e com a cor preta, numa opacidade baixinha, algo ou com o transfer ligado bem leve, eu vou aumentar a força da minha sombra em alguns pontos da pintura, para que ela não fique, para criar um pouquinho mais de contraste aqui nessa pedra. A sombra da pedra está um pouco mais delineada, eu vou pegar um brush com textura. Aqui eu peguei o brush 39, mas existem vários desses com texturas de pontinho, né? Eu vou testar alguns deles. Eu vou variar um pouco entre cores claras, cobre, que está ali misturado, e começar a trazer um pouquinho mais de sensação de porosidade assim, para essa pedra. Né? Eu vou fazer uma manchinha aqui, outra ali, variando entre as cores que já tem na pedra. Né? Eu vou trabalhar, continuar trabalhando aqui a luz e sombra da pintura. Então eu troquei para o nosso brush de bolinha com hardness no máximo, espaçamento no mínimo. Vou unir todas essas layers aqui de coisas que eu trabalhei, textura e tudo mais. E vou começar a fazer aumentar o contraste aqui da pedra, né? Então eu vou trabalhar com alguns brilhos mais fortes
e fazer algumas sombras também mais acentuadas. O tempo inteiro a gente vai fazendo isso, né? Provavelmente depois que eu estiver na espada, vou voltar a reforçar algumas sombras aqui para aumentar o contraste. Então, estou fazendo, cuidando para colocar a luz no ponto alto ali dos outros pedacinhos da pedra. E colocar umas sombrinhas mais marcadas em relação a algumas mais suaves uma lado da outra. Aqui a gente tem basicamente 3 cores que foram usadas, 4. Então tem um cinza um pouco azulado, tem um tom da própria pedra mais escuro, uma cor castanha e uma cor azulada. E isso já deixa a pedra com uma variação tonal mais rica, né? Bom, agora já dá pra fazer alguns detalhezinhos. Então eu vou pegar um tom de marrom, não é de marrom não, desculpa, verde, mais escuro. E vou criar uma layer nova e desenhar alguns musguinhos, por assim dizer, né? Eu vou primeiro fazer só as manchinhas verdes. Então eu tô com o brush 63 de sempre, com o transfer ligado. Fazer aqui com verde escuro a base das manchas. Então em alguns pontos eu vou botar bem pouca pressão, como se estivesse só sujo de limo a pedra, e em outros eu vou colocar uma mancha maior, como se fosse aqueles limos já mais avantajados, digamos assim, de idade. Eu vou fazer algumas manchinhas aqui, outra ali. Além disso, eu vou também adicionar só a tonalidade verde em alguns pontos da pedra, para ficar um pouquinho mais com cara de velho, né? Depois disso, selecionar um tom de verde mais claro e fazer uma pinturinha por cima. Aqui eu tô fazendo eu tô testando, né, o brush de pontos. E com esse brush eu tô fazendo uma sensação meio peludinha, digamos assim, na parte de cima do muso. É claro, uma pintura bem simplesinha, né, só pra dizer que tem um muslinho ali. Eu vou também adicionar alguns tons mais escuros na base dele pra acentuar um pouco a sombra. Aqui voltando pra grama, eu vou dar uma acentuada no verde, deixar ele mais escuro, né? Então, eu selecionei aqui meu brush com a texturinha também de pontinhos, que era a que eu já estava usando antes. E estou acentuando as cores escuras aqui dele. Então tem um ponto de luz lá no fundo e outra que é aqui na esquerda, né? Eu vou agora pegar o nosso brush o de bolinha mesmo, com hardness no máximo, espaçamento no mínimo,
transfer desligado, shape dynamics ligado, e vou começar a desenhar as graminhas. Então, o que é importante aqui desse matinho que eu estou desenhando? Eu vou selecionando a cor da onde está saindo a grama, a cor da base dela, e vou pincelando essas graminhas. Então, eu vou misturando entre os vários tons de grama que eu já tinha criado aqui na base. Vou fazer um matinho um pouquinho mais alto aqui na esquerda e um mais baixinho aqui na frente, na direita. Essa mistura fica bem interessante, principalmente quando essa graminha que eu desenhei, ela passa de uma área de luz para outra. Então aqui eu vou misturando todas essas cores e fazendo a pintura, né? Não façam de uma maneira bem delicada, não precisam se preocupar em isso ficar certinho, afinal é só um de mato, né? O que importa é a sugestão dele. Já temos vários detalhes aqui da ilustração, pelo menos da base dela. Já dá pra gente ver o que precisa de maior contraste, então trazer um pouco mais de luz para alguns pontos, um pouco mais de sombra para outros, fazer reflexos caso ache interessantes. Então, como sempre eu tinha misturado as layers, ali eu recortei com o limo com uma layer nova. Eu vou dar um pouquinho mais de brilho aqui na esquerda dos musgos. E vou reforçar algumas luzes e sombras da pedra e da folhagem de uma maneira geral. Agora que a gente já fez bastante coisa aqui na parte de baixo do cenário, vamos para a espada, que seria o foco da imagem. Então eu estou pegando uma ferramenta de seleção, que é o laço poligonal. Eu vou dividir em duas partes a espada. Vou primeiro fazer a sombra da primeira parte. Vou pegar uma cor, um cinza azulado para fazer isso. Então eu estou dando mais sombra na parte de cima e de baixo. E a de baixo eu vou deixar um reflexo bem azulado, dá uma sensação meio mágica aqui da imagem. No centro eu estou colocando só o cinza original. E agora eu fiz a seleção inversa para fazer a pintura do outro lado. Como ela é o fundo, ali seria a área de reflexo, eu vou colocar uma cor mais clara aqui, um cinza bem claro, quase branco. Dá a sensação de que o objeto está brilhando. Isso tudo com o brush redondo, hardness no máximo e o transfer ligado. Com o brush já com o Shape Dynamics ligado, eu estou colocando alguns pontos mais escuros, digamos assim, na lâmina, principalmente no centro, para que a gente consiga dar uma sensação da aresta dela, né? Agora eu estou fazendo pequenos arranhões na espada. Então eu vou primeiro fazer só com esse azul escuro e depois eu vou entrar com um branquinho, né? É só pro final.
Como lá em cima tem a sombra da guarda da espada, eu vou colocar um pouquinho dessa sombra. Eu tô trabalhando com um azul muito escuro com essa pintura, né? E tô tentando criar a forma aqui da imagem. Então eu vou dar um pouquinho de reflexo da pedra na espada, então esse tom de cinza castanho, né? E o mesmo eu vou fazer na pedra, dar uma tonalidade um pouquinho azulada e acinzentada. Bom, como a cor aqui não tá pegando, por causa da layer da sombra de cima, eu vou dar um merge nas duas layers. Agora eu vou deixar mais azuladinho o reflexo. Mas isso daí é uma coisa que a gente vai trabalhar melhor depois, né? Só pra lembrar que tem esse reflexo na espada. Para que os arranhões fiquem um pouquinho mais realistas, eu vou selecionar a cor branca e vou colocar na parte de baixo, que é onde ele estaria refletindo, né, no caso, da luz do ambiente. A textura do arranhão fica um pouco mais interessante, né? Tem a sombra de cima e a luz de baixo. Farei isso fazendo umas pequenas texturas com esse brush branco, né? Vou criar uma layer nova aqui e vou fazer um pouco de iluminação. Então, eu peguei meu brush uma cor cinza bem clara, quase branco, e com o meu brush redondinho de hardness baixo, eu estou fazendo esse reflexo. Eu puxei a layer para baixo da layer da lâmina para ficar com essa sensação de que tem um brilho meio escofusco. O que eu estou fazendo agora é trazendo um pouco mais de brilhos para a espada, como se mostrasse o gume da espada, né? Feita grande parte da lâmina, agora a gente vai para a parte da guarda da espada. Então, eu fiz de base marrom, agora eu vou pegar um tom meio laranja, voltar para o nosso brush 63 e vou fazer a pintura, para dar uma sensação de ouro velho, digamos assim. Então, no início eu estou fazendo com menos força e o reflexo está mais forte no centro. Divido bem ao meio, faço a sombra também no início mais escuro e o final mais forte, com essa cor laranja que eu acabei de colocar. A parte de baixo ela deve estar mais ou menos na sombra, então eu vou colocar aqui no castanho escuro. E feito isso, vou baixar um pouquinho esse cabo da espada que está muito alto. Então, aqui para essa parte dourada, digamos assim, da espada, eu vou começar a trazer uns reflexos amarelos mais fortes para dar sensação de brilho mais pesado. Vou colocar bem na bordinha, como se fosse reflexo que vai vir, que a gente vai colocar mais tarde na iluminação. Em alguns pontos da lâmina eu também vou misturar esse tom amarelinho para dar mais forte a sensação de brilho, né, do objeto.
Aqui embaixo também a gente colocou na sombra, mas naturalmente vai ter algum reflexo da própria lâmina da espada aqui na guarda, então eu vou colocar lá em cima. Como detalhe extra aqui eu vou pegar o meu brush redondinho, transferligado, e vou dar uns reflexos mais pontuais, parecer que isso brilha um pouco mais. Tô variando aqui entre o amarelado e o alaranjado, né? Pra dar essa sensação de ouro. Mesmo acabamento, agora vamos trabalhar a pontinha lá do cabo, aquela bolinha que é adereço. Então eu vou colocar essas mesmas cores que foram feitas aqui embaixo, só alterar a ordem aqui para que o cabo da espada fique atrás dessa bolinha. E vou fazer um brilho de uma bolinha de metal, então embaixo mais escuro, em cima mais claro. E com um reflexozinho que vai até embaixo, que seria da luz do ambiente. Vou trabalhar essa luz bem amareladinha também em alguns pontos para dar uma sensação de brilho mais forte. Aqui pro cabo, eu vou tratar como se ele tivesse um pedacinho de couro enrolado. Então, para isso, eu vou começar fazendo num tom de castanho um pouco mais claro, as tiras desenhadas. Então, elas estão com mais intensidade. Eu estou aplicando com mais intensidade na esquerda e botando menos intensidade na direita. Deixa eu fazer mais fininhas essas tirinhas. Com mais pressão na esquerda, menos pressão na direita. Daí dá esse degradezinho, né? Agora com o brush um pouquinho menor eu tô fazendo a segunda camada do mesmo brush. Isso dá a sensação de espessura do couro. Vou fazer agora alguns brilhinhos meio laranjas do reflexo da própria guarda, né, da espada. Aumentar um pouquinho o contraste e dar a sensação de espessura aqui para minha espada. Adicionar aqui os reflexozinhos de uma maneira mais suave. Então fiz uma linha meio amarela e agora estou passando a linha castanha por cima dela. A espada já tá bem adiantada, né? Então o que eu vou fazer agora é dar uma melhorada na sombra da pedra. Como tem uma sombra projetada da pedra que vai da lâmina da espada que vai um pouco para trás, eu vou colocar a sombra lá atrás, que seria dela. E vou começar a fazer os brilhos e sombras um pouco mais acentuados do que eles têm até agora. Fora isso, eu também vou dar uma acentuada na textura da pedra. Para fazer isso, eu vou misturar
um pouco mais as cores. Deixa eu botar essa lâmina um pouco mais para baixo primeiro. Parece que ela tá meio enterrada na pedra de um jeito esquisito. Daí depois de arrumar isso, eu ajeito a sombra que tá embaixo da pedra. Do jeito mais pedreiro, né? Recortando, colando e movimentando tudo. Agora é só repintar onde ficou meio errado, meio torto, né? Fazer um pouquinho mais da cor da espada aqui para a nossa pedra, né? Então eu peguei um brush de textura para fazer aqui a pintura, que é o 66, mas pode ser qualquer um desses com vários pontos. E com uma opacidade bem baixinha, que é 10%, e scattering ligado, que ele faz essa textura fique mais acentuada, eu vou dar algum brilho, algum reflexo em alguns pontos, né? E fazer o que eu tinha comentado antes de acentuar as texturas aqui do desenho, além das luzes e sombras. Agora que a gente já deu um bom acabamento, digamos assim, né, para nossa espada, nossa pedra, já dá pra gente investir um pouquinho mais no fundo que tinha sido feito, né? Então eu vou criar uma layer nova aqui para fazer algumas luzes, uma coisa meio divina vindo da esquerda, umas luzes amarelas. Então eu vou pegar uma cor um pouco mais alaranjada e com o meu brush básico, com o transfer ligado, no espaçamento no mínimo, páginas um pouquinho mais baixo, eu vou começar a fazer essas luzes vindo aqui da esquerda. Estão meio tortas por enquanto, mas daqui a pouco a gente vai acertando. Eu quero que ela seja mais forte em cima e mais fraca embaixo. Mas eu posso apagar depois a base sem problema algum.
foco do brilho fique mais fechado, eu vou fazer uma pintura com o brush no hardness bem embaixo, lá das bordas, com um tom de azul bem escuro. Então, meu computador tá morrendo aqui pra fazer isso, né? Eu vou fazer a pintura aqui nos cantos, de cima e de baixo, pra dar essa sensação de divino, digamos assim. Vou aumentar a luz lá em cima, fazer um foco de luz mais forte, né? Opa, dei uma entortada aqui no negócio. Para acertar aqui, vou dar um crop para diminuir a minha área da pintura. Como eu quero que essa luz meio que tonalize toda a ilustração que está embaixo, eu vou jogar ela lá para cima de toda a pintura. Vou também dar uma movimentadinha aqui nesse fundo que está um pouco torto, né? Ajeitar o que precisa ser ajeitado. E vou aumentar a área aqui da minha grama, né? Então, eu peguei um brush que é o meu 63, só que eu tô com a Scattering, Texture, Dual Brush, Color Brush, Transfer, tudo isso ligado. Daí o que acontece? Como eu tô com o Dual Brush ligado, ele mistura a cor da frente com a cor de trás das cores que eu tenho selecionadas ali. Então, eu vou selecionar os tons, um verde um pouquinho mais claro, um mais forte e tal, e fazer uma pintura bem texturizada dessa maneira. E vamos misturando aqui as cores, né? Aqui atrás eu vou fazer mais suave, para dar a sensação de que a cor tá se misturando com o fundo azul, tá? Tinha falado antes que era o brush 63, mas é o brush 300. Com todas essas opções ligadas, ele dá muita textura pro chão, assim. E a mistura entre essas manchas com transfer ligado torna uma boa ferramenta para usar quando se quer criar textura de terra ou grama, ou qualquer coisa do gênero. Aqui eu vou misturar mais as cores do fundo. Fazer o mesmo aqui do outro lado. Bom, vou agora criar graminhas novas, né? Tendo em vista que eu já fiz a base do chão, agora eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz as graminhas antes. Eu tô com o transfer ligado só porque eu não preciso de tanta nitidez agora. O que eu precisava de nitidez era no que estava em contato com a pedra. Assim ela fica quase que fora de foco da atenção. Então, da mesma forma que foi feita antes, seleciona a cor da raiz, digamos assim, da graminha, e dali tu puxa a cor. E assim ela vai se misturando e criando uma texturinha
Para complementar só, a pintura tá com um tom bem amarelado na parte de cima, então eu vou, pelo Color Balance, que o atalho é Ctrl B, alterar a cor e deixar ela com um tom um pouquinho mais laranja, dando um pouco mais de amarelo e vermelho. Vou fazer isso para todas as layers que tem a grama, não precisa ser tão preciso, não precisa ser o mesmo valor, tanto que se misture de uma maneira adequada tá tudo certo. Como eu quero desse brilho um pouco mais dourado para o desenho, eu vou trazer essa cor amarelada da, da cabo da espada para a pedra também para outros detalhes aqui do desenho. Então vou adicionar alguns brilhos pela pedra, algo bem sutil, não é para ela estar refletindo loucamente isso. E depois eu também vou colocar um pouquinho na grama. Agora eu vou trabalhar também esse brilho dourado lá na lâmina da espada. Naquela layer que se chamava luz, eu vou trazer um pouquinho do dourado também, para dar um brilho por trás. Mas é legal que esse brilho amarelo esteja na lâmina também. Então, eu, ali na layer de brilho, com o meu brush bem maciozinho, né, eu vou fazer com que esse ponto central da espada tenha um brilho um pouco mais forte. Um brilho bem suave, né? E vou fazer o mesmo lá em cima no cabo da espada, né? Como a luz está vindo mais da esquerda, eu vou apagar a parte da direita desse brilho para que fique só na pontinha mesmo do cabo da lâmina. A grama ainda meio que tá falhada, precisando de um pouco mais de textura. Eu vou fazer mais uns pedacinhos de grama aqui, da mesma maneira que antes, com o transfer ligado. Hardness no máximo, né? E deixar essa textura um pouquinho mais rica mesmo.
Onde eu quero que a área pareça ter mais nitidez, eu estou usando sem o transfer, e onde eu não tenho necessidade, eu posso desligar. Eu vou agora começar a fazer alguns brilhinhos amarelos flutuando no ar perto da espada. Então, com o meu brush redondo, com hardness mais baixo, mas não no mínimo, com vários tamanhos diferentes de pincelada. Como estou com o transfer ligado, às vezes eu estou apertando com mais força, às vezes eu estou apertando com menos. Isso dá a sensação daquela poeirinha flutuando e pegando luz, que eu acho interessante, né? Então eu vou fazer esses flares por aqui, ao redor da lâmina, para ver se fica interessante. A pintura ela já está praticamente finalizada. O que eu vou fazer agora é abrir uma textura, que é o que você já tem aqui nos materiais, e vou aplicar essa textura, que eu pessoalmente prefiro colocar textura nos desenhos de uma maneira geral, né? Então eu vou colocar ela aqui. A opção que eu estou colocando é um overlay com opacidade mais baixa, então vou deixar aqui uns 20 e poucos por cento ela. E isso vai ser suficiente para já ficar um pouco mais dramático, digamos assim, a nossa pintura, né? Eu vou pegar o brush geral lá, eu vou dar uma clareada no ponto de luz principal aqui da pintura, então recolhi ali a cor, botei a cor mais clara ainda, deixar o brush bem grandão. E acima da pintura inteira, numa layer nova, ou na layer de luz, eu vou colocar esse brilho para deixar ele ainda mais dramático. Não deixar dramático demais, vou diminuir um pouquinho a opacidade aqui das luzes, né? Vou dar uma organizada aqui nessas pastas. Então vou botar tudo que eu preciso de graminha
dentro de uma pasta para o fundo, organizar a pele e deixar tudo isso pronto para vocês. Espero que vocês tenham gostado da pintura, que seja útil nas próximas que vocês forem fazer.